Graça e paz, irmãos. Amém? Que alegria estar mais uma vez na casa do Senhor. A gente cantou uma canção hoje que eu gosto muito, que fala a respeito da majestade do nosso Deus, que fala quão Ele merece ser exaltado, engrandecido, e o quanto somente ao nome dEle nós devemos prestar honras e glórias. Eu amo fazer parte dessa igreja, amo servir a esse Deus, amo contemplar a majestade desse Deus, amo perceber que em todos os lugares nós temos vários recados da parte de Deus, todos os lugares espalhados ao nosso redor. A própria palavra fala que a gente olha à nossa volta e a gente pode saber, a gente tem convicção e certeza de que existe um Deus, que existe um Deus poderoso que sustenta esse universo com o poder maravilhoso da sua palavra. Amém? Convido você a abrir comigo a palavra de Deus, segunda carta aos Coríntios, capítulo 4. Hoje eu quero encorajar você a continuar correspondendo aos desafios de proclamar o Evangelho e de se envolver com as coisas de Deus, de se envolver com a igreja e com as pessoas que Deus quer transformar. Gostaria que seu coração saísse daqui nessa manhã realmente disposto e envolvido a continuar correspondendo a esses desafios dessa proclamação do Evangelho. Todos abriram? 2 Coríntios 4. Eu vou ler bastantinho, então fica comigo, não dispersa, não se perca no meio do caminho. Amém? 2 Coríntios, capítulo 4, diz: Portanto, visto que Deus, em sua misericórdia, nos deu a tarefa de ministrar nesse novo sistema, nunca desistimos. Rejeitamos todos os atos vergonhosos e métodos dissimulados. Não procuramos enganar ninguém, nem distorcemos a palavra de Deus. Em vez disso, dizemos a verdade diante de Deus e todos os que são honestos sabem disso. Se as boas novas que anunciamos são encobertas atrás de um véu, é apenas para aqueles que estão perecendo. O Deus desse mundo cegou a mente dos que não creem, para que não consigam ver a luz das boas novas, não entendendo essa mensagem a respeito da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Não andamos por aí falando de nós mesmos, mas proclamamos que Jesus Cristo é o Senhor e que nós mesmos somos servos de vocês por causa de Jesus. Pois Deus, que disse, haja luz na escuridão, é quem brilhou em nosso coração, para que conhecêssemos a glória de Deus, a face de Jesus Cristo. Agora nós mesmos somos como vasos frágeis de barro, que contém esse grande tesouro. Assim fica evidente que esse grande poder vem de Deus e não de nós. De todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Somos perseguidos, mas não abandonados. Somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Sim, vivemos sob constante perigo de morte, porque servimos a Jesus para que a vida de Jesus se manifeste em nosso corpo mortal. Assim, enfrentamos a morte, mas isso resulta em vida para vocês. Continuamos a pregar porque temos o mesmo tipo de fé mencionada nas Escrituras. Crie em Deus, por isso falei. Perdão. Sabemos que Deus, que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará a Ele junto com vocês. Tudo isso é para o bem de vocês e, à medida que a graça alcançar mais pessoas, haverá muitas ações de graças e Deus receberá cada vez mais glória. Por isso, nunca desistimos. Ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos, produzem para nós uma glória que preza mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que não se pode ver, pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, muito obrigado por essa manhã.
Muito obrigado por esse culto, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra ministrada. Deus, muito obrigado, Senhor, pela Tua palavra, através dos cânticos, através dos versículos que lemos, ó Deus. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor é quem nos sustenta. É o Teu poderoso poder que sustenta as nossas vidas. E nós olhamos para Ti, olhamos para o alto, que é de onde vem o nosso socorro. O Senhor tem sido o nosso socorro todos os dias. Obrigado, Senhor, por essas portas abertas. Obrigado por esse templo. Obrigado por essas pessoas que estão aqui. Obrigado por essa liberdade que nós temos de cultuar o Teu nome de maneira pública, Deus. Obrigado, Deus, porque nós temos um lugar onde nos reunirmos, nós temos pessoas para cuidar de nós, nós temos uma grande rede, ó Deus, de pessoas que têm se envolvido em proclamar o Teu Evangelho. Obrigado por essa igreja, obrigado por essa casa de adoração, obrigado por esse momento de podermos refletir a respeito da Tua palavra. Fala com os nossos corações, Senhor, abre os nossos corações, tira dos nossos entendimentos qualquer tipo de venda espiritual e qualquer tapume espiritual, e que a gente saia daqui, ó Deus, nessa manhã, cheio do desejo de corresponder à Tua palavra, de corresponder àquilo que o Senhor tem para cada um de nós. É que eu te peço, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. É um texto, eu senti o desejo de ler ele completo, o capítulo inteiro, porque é muito preciosa essa porção da palavra. Nessa segunda carta de Paulo aos Coríntios, eu estou me recuperando de uma tosse, gente, então tenham paciência comigo que está complicado. Paulo está... Então imagine só, a gente está falando de um cara como Paulo, que foi perseguidor do Evangelho, perseguiu avidamente os cristãos. Aí ele é traspassado pela mensagem do Evangelho, ele é encontrado pela graça do Senhor e começa a ser perseguido por amor ao Evangelho. Então ele começa a trabalhar na obra do Senhor e começa então a desenvolver o seu ministério, começa a proclamar as verdades do Evangelho e trabalhar arduamente nisso, trabalha dando apoio, organizando igrejas, viabilizando o que essas igrejas precisam. E nesse contexto dessa carta, Paulo estava se vendo num lugar onde ele, ao proclamar a mensagem do Evangelho, ao fazer o que ele estava fazendo, ele se viu confrontado pela realidade de pessoas que estavam infiltradas dentro da igreja, colocando em xeque a idoneidade de Paulo e colocando em dúvidas a respeito da sua autoridade, daquilo que ele havia falado e daquilo que ele estava fazendo enquanto servo de Deus. E eu consigo ver nessa passagem algo que acontece quando nós nos dispusemos a falar, nos dispomos. Isso. Algo que acontece quando a gente se disponibiliza para falar do amor de Deus. Quando a gente está quietinho, quando a gente não está proclamando, quando a gente não está fazendo nada, a gente raramente vai receber algum tipo de retaliação, algum tipo de afronta por causa disso. Mas quando a gente abre a nossa boca e começa a desenvolver o ministério que o Senhor deu para que nós desenvolvêssemos, e quando a gente entende a essência desse evangelho, a essência dessa cruz, a essência dessa proclamação, a urgência dessa proclamação, então conosco também a gente também incorre no risco de também ser perseguido, de também ser confrontado. E é certo que no tempo que a gente tem vivido, muita coisa tem acontecido. Muita gente tem torcido o Evangelho, muita gente tem tentado fazer com que o Evangelho se adapte à sua realidade. Então, da maneira como eu quero ser acolhido, da maneira como eu quero ser enxergado, eu quero então que esse Evangelho se adapte a mim. O que é o contrário do que deve acontecer, né? Nós devemos nos adaptar ao Evangelho, nós devemos adaptar a nossa vida àquilo que o Senhor espera de nós, àquilo que está revelado através da palavra. E eu queria fazer algumas perguntas para vocês, né, seguindo esse contexto e contextualizando para o nosso momento. O que está aqui descrito nesse capítulo, semelhante a Paulo, eu queria que você não me respondesse, né, mas que você pensasse, enquanto eu faço algumas perguntas, como é que foi a sua história de conversão? Como é que você foi alcançado pela graça do Senhor? Você crê que Jesus é o seu Senhor e que Ele é a luz que brilhou sobre as trevas do seu coração?
Você crê que Jesus ressuscitou dos mortos e que um dia, na semelhança da ressurreição dele, nós ressuscitaremos e seremos apresentados a Deus junto com Jesus? Como que você estava quando Jesus te achou? Quais são as principais transformações que aconteceram na sua vida depois que você aceitou Jesus? Como você era antes de Jesus? Quem é a pessoa que você conhece que tem a história de transformação de vida mais expressiva? Pare e pensa aí assim, quem é a pessoa que eu conheço que a graça do Senhor alcançou a vida dessa pessoa e essa história verdadeiramente é uma história assim cabulosa de transformação? Quem são as pessoas que você conhece que tem a história mais expressiva de conversão? E aí eu te pergunto, o que você acha que acontece no ambiente espiritual quando se tem uma prova viva do poder transformador de Deus caminhando por aí, circulando por aí? O que você acha que acontece no mundo espiritual quando tem uma pessoa que ninguém levava fé que ia mudar um dia, que ninguém levava fé que, sei lá, seria recuperado das drogas, que sairia da rua, ou alguém que era extremamente violento e que recebeu dos céus uma graça para ser manso, para ser humilde de coração? O que você acha que acontece no ambiente espiritual quando uma pessoa que tinha uma história muito ruim foi transformado pelo Evangelho e está por aí e todos estão vendo o que Jesus fez na vida dessa pessoa? Qual que é o impacto do Evangelho, da verdade, na sua vida diariamente? O que Deus está fazendo com você atualmente? Na sua vida? Quais são as coisas que Ele tem pedido para você renunciar? Quais são as coisas que Ele tem tratado no seu coração? O que Ele está apontando e falando assim, olha filho, olha filha, você precisa mudar nisso daqui. Você já mudou, você já foi transformado, o curso da sua história foi transformado, né, o curso da sua eternidade foi transformado, mas você precisa mudar nisso daqui. O que Deus está fazendo na sua vida atualmente? Lá em 2 Pedro, capítulo 1, versículo 5 ao 11, diz assim: diante de tudo isso, esforcem-se ao máximo para corresponder a essas promessas. Acrescentem à fé a excelência moral o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança a devoção a Deus, a fraternidade e a fraternidade o amor. Quanto mais crescerem nessas coisas, mais produtivos e úteis serão no conhecimento completo de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas aqueles que não se desenvolvem desse modo são praticamente cegos, vendo apenas o que está perto e se esquecem de que foram purificados dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, trabalhem ainda mais arduamente para mostrar que, de fato, estão entre os que foram chamados e escolhidos. Façam essas coisas e jamais tropeçarão. Assim, sua entrada no reino eterno, no nosso Senhor Jesus e Salvador, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, será acompanhada de grande honra. Esse texto ele vem ao encontro dessas perguntas que eu estava fazendo para vocês. A gente leu uma passagem da palavra que fala a respeito do poder de Deus, que fala a respeito desse ministério, que fala a respeito do desafio de sermos cristãos. Sempre foi um desafio ser cristão, né? Mas nós temos desafios próprios do nosso tempo. Nós temos desafios próprios da nossa época. E esse texto ele nos fala a respeito de algo que nos foi entregue, de um ministério que nos foi entregue e que nós devemos ser ministros desse novo sistema, desse momento que estamos vivendo. Muitos têm torcido o Evangelho, muitos têm moldado as Escrituras ao modo de vida deles, mas existem aqueles que têm proclamado a verdade do Senhor. Existem aqueles que têm se mantido num lugar como esse que a gente está. Existem muitos que passam por aquelas portas todas as semanas e têm trabalhado nessa casa de adoração.
Existem muitos que estão envolvidos nas células, que estão cuidando de outras pessoas, que estão discipulando outras pessoas, que estão gastando os dias nessa obra, e essas pessoas elas têm sentido o impacto de viver essa vida. Essas pessoas têm, inclusive, muitas vezes chegado a algum tipo de desânimo, algum tipo de cansaço, porque quando a gente se propõe a viver essa vida, esse ministério, quando a gente se propõe a abrir a nossa boca, quando a gente se propõe a proclamar a verdade, combater o pecado, combater a maldade, combater a injustiça, a gente recebe uma retaliação. Como eu disse no começo, eu gostaria muito que você saísse daqui com o coração cheio do desejo de continuar correspondendo ao que Jesus entregou nas suas mãos para que você fizesse. Ele espera que você seja uma testemunha viva do que Ele tem feito, do que Ele fez na sua vida. Ele não transformou a sua vida de maneira aleatória para você ficar quieto, calado. Por isso que eu perguntei, o que você acha que acontece no ambiente espiritual quando uma pessoa transformada está andando por aí e as pessoas veem que ela foi transformada? O que acontece no ambiente espiritual quando alguém abre a boca e fala, ei, a minha vida mudou. Ei, a minha vida mudou porque eu era dessa maneira e hoje eu sou de outra maneira. Ei, eu sou testemunha. Não foi ninguém que me contou porque aconteceu em mim. Quais são os testemunhos que você tem carregado no peito? Quais são as oportunidades que você tem aproveitado para botar em andamento esse ministério que é seu também? De fazer com que as outras pessoas que estão à sua volta percebam o quanto você foi transformado por esse evangelho transformador. Nós somos ministros desse evangelho, proclamando no meio de muita gente que está desinteressada nesse evangelho. A gente leu ali um trecho que fala que o Deus desse século cegou o entendimento das pessoas e que muitas pessoas não conseguem enxergar essas realidades espirituais. Mas também, como eu disse, e eu também percebo que dos versículos do 8 ao 15, nesse recorte, existe também algo que acontece quando a gente se envolve em proclamar essas verdades. Quando a gente se envolve com as coisas de Deus, quando a gente se envolve com a igreja de Deus, quando a gente se envolve com as vidas das pessoas que Deus quer transformar, essa proclamação ela gera uma reação em que uma reação no meio em que nós estamos inseridos, né? Vou ler mais uma vez um trecho lá dos versículos 8 ao 15 que diz: de todos os lados somos pressionados por aflições, mas não esmagados, ficamos perplexos, mas não desamparados, somos perseguidos, mas não abandonados, somos derrubados, mas não destruídos. Pelo sofrimento, nosso corpo continua a participar da morte de Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo. Não foi prometido para a gente que quando a gente fosse proclamar o Evangelho ou viver essa vida, que a gente não seria pressionado, que a gente não seria perseguido, que a gente não seria derrubado em algum momento, mas na semelhança do que Cristo vivenciou, na semelhança daquilo que Cristo apresentou, Ele sendo o próprio Deus, nós fomos chamados para ser coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que a gente também pudesse ser participante da vida de Cristo. E aí eu pergunto, você já parou para se perguntar qual é a motivação das pessoas continuarem a proclamar o Evangelho, mesmo quando elas têm as suas vidas sob um risco? O que mantém uma pessoa proclamando, mesmo que a vida dela esteja em risco? Você já parou para pensar na liberdade que você tem? Você já parou para perceber o privilégio que nós temos dessas portas abertas, dessa igreja aberta, funcionando, dessa liberdade para proclamar? Mas eu pergunto para você, o que faz uma pessoa sair daqui do Brasil, vivendo a sua vida tranquilamente aqui, com as portas abertas da sua igreja, e aí essa pessoa vai para a China, por exemplo, muda a sua identidade, deixa tudo para trás, deixa um monte de sonhos para trás, e aí, de repente ela está vivendo num sistema em que, se ela for pega com uma Bíblia ou evangelizando alguém, ela pode, com muita sorte ser deportada e sofrer várias violências, ou perder a sua própria vida por amor ao Evangelho.
O que faz com que essas pessoas saiam daqui desse conforto, dessa liberdade que nós temos, e elas continuem indo proclamar o Evangelho onde é proibido proclamar? Você já parou para pensar que o que se passa na cabeça de alguém que está vivendo a sua vida e de repente ela fala assim, vou colocar minha vida em risco? Eu tenho uma amiga que ela foi para a China e ela passou 5 anos pregando o Evangelho na China, com o risco de ser morta lá. E atualmente, acho que cerca de uns 3 anos e meio, ela tem morado na Coreia do Sul, porque ela quer aprender a língua, para poder fazer, e ela já tem feito inserções, ela já tem entrado na Coreia do Norte, para pregar o Evangelho. Se ela for pega dentro da Coreia do Norte, proclamando o amor de Deus, falando dessa palavra de transformação, falando a respeito do poder transformador de Deus, ela pode ser enviada para um campo de concentração e ser muito maltratada e muito judiada. Ou ela pode simplesmente morrer. E aí eu te pergunto, que poder é esse que impulsiona as pessoas a entregarem as suas vidas? Como que você tem participado dos sofrimentos e da morte de Jesus para ser co-participante na vida de Cristo? Pare e pensar aí na sua rotina diária, assim. O que você tem sofrido por amor ao Evangelho? Quais são os levantes que você tem sofrido? Qual é a reação que você tem despertado com o seu modo de proceder e seu modo de viver? Como você tem sentido o mundo reagir à sua proclamação? A sua vida anda tumultuada por causa dessa proclamação? Ou a sua vida anda tranquila? Nesse recorte eu também consigo perceber uma conclamação para que a gente permaneça firme nessa proclamação. Para que a gente permaneça firme proclamando a salvação, proclamando que Jesus é a nossa salvação, proclamando o Evangelho da cruz. Nesse texto, dos versículos 16 ao 18, que diz: por isso nós nunca desistimos, ainda que o nosso exterior esteja morrendo, nosso interior está sendo renovado a cada dia. Pois essas aflições pequenas e momentâneas que agora enfrentamos produzem para nós uma glória que pesa mais que todas as angústias e durará para sempre. Portanto, não olhamos para aquilo que agora podemos ver. Em vez disso, fixamos o olhar naquilo que se pode ver, que não se pode ver. Pois as coisas que agora vemos logo passarão, mas as que não podemos ver durarão para sempre. A gente tem uma mania de se preocupar muito com a nossa vida, né? A gente vive, pelo menos assim, a gente vive pensando, como é que vai ser a minha velhice? Será que eu vou conseguir me aposentar? Será que eu já devia, meu Deus, estar fazendo uma reserva, uma previdência privada, porque eu não sei como é que vai ser... não sei como é que vai ser a minha velhice, não sei como é que vai ser a minha vida. E a gente vive envolvido em tarefas diárias nessas coisas desse mundo. A gente vive envolvido em projetos, vários projetos. Guardar dinheiro, comprar imóveis, ter bens, ter uma posição social relevante. E a gente gasta a nossa vida e se esmera nisso diariamente. E esse trecho que eu acabei de ler fala a respeito de nós enxergarmos a vida e fixarmos os nossos olhos em algo que a gente não pode ver. A gente pode ver a nossa vida, pode ver o fruto do nosso trabalho, a gente pode ver o fruto dos nossos estudos, a gente pode ver diariamente o que a gente tem feito no nosso trabalho, o tempo que a gente tem gastado trabalhando, ganhando dinheiro, construindo coisas que podem se desfazer em 1 minuto. Mas essa passagem fala a respeito de nós termos os nossos olhares fixos em algo que não se pode ver, em uma realidade espiritual que ela é invisível, que ela aos nossos olhos elas são invisíveis. Somos conclamados a permanecer e a persistir proclamando esse Evangelho e a se envolver na obra do Senhor, e a se envolver com as aflições pelas quais nós vamos passar com certeza, porque essas aflições elas vão promover glória, que tem um peso muito maior do que qualquer coisa que a gente pode viver nesse mundo. Lá em Hebreus 11,
versículo 13 diz, lá na Galeria da Fé, onde fala sobre a vida de tantas pessoas que entregaram suas vidas para Deus, que viveram o que Deus pediu para que elas vivessem, nós temos um trecho que fala assim: todos eles morreram na fé e, embora não tenham recebido todas as coisas que lhe foram prometidas, as avistaram de longe e de bom grado as aceitaram. Reconheceram que eram estrangeiros e peregrinos nesse mundo. Em semelhança a isso que eu acabei de ler, o apóstolo Paulo também diz que se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Nessa manhã eu gostaria muito que você correspondesse também ao que está escrito em Colossenses 3, os versículos 1 ao 3, que diz assim: uma vez vocês ressuscitaram para a nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para essa vida, e agora a sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. Quais são os projetos humanos que você está envolvido? Quanto tempo da sua vida você tem gastado buscando seu conforto e buscando garantias para a sua velhice, para a sua vida nessa terra? Quanta parte do teu tempo diário você gasta com as coisas que podem se dissipar num estalar de dedos? E aí eu faço uma das últimas perguntas: quais são os projetos eternos nos quais você está envolvido? Quando eu falo de projetos eternos, eu estou falando a respeito desse evangelho, a respeito de se envolver com a transformação de vidas, se envolver com os problemas das pessoas, se envolver com a mudança de curso da eternidade de alguém. Você consegue puxar na memória quais são os seus projetos eternos nos quais você tem gastado tempo? Esse projeto eterno que você está envolvido tem um nome, tem um sobrenome? Quanto tempo da sua vida você tem gastado nas coisas que a gente não pode ver? Quanto tempo da sua vida e da sua rotina, do seu dia a dia diário, você tem se envolvido com a verdadeira missão que você tem em suas mãos para desenvolver? O que acontece no ambiente espiritual quando alguém que é testemunha do poder de Deus está por aí, testemunhando desse poder transformador? Gostaria, mais uma vez, de dizer que o meu desejo sincero é que você saia daqui nessa manhã com o coração cheio do desejo de se envolver nas coisas de Deus, com o coração cheio do desejo de se envolver com as pessoas de Deus, com as pessoas que Deus quer transformar, com o desejo no coração de se envolver com essa igreja, com as células, com o discipulado, com o ensino da palavra. Quais são os projetos eternos nos quais você está envolvido? Enquanto o louvor sobe, gostaria que você curvasse sua cabeça por um instante e pensasse a respeito desse tesouro que nós temos em vasos de barro. A oportunidade de proclamar esse evangelho, a oportunidade de ser coparticipante dos sofrimentos de Cristo, a oportunidade de ver o ambiente espiritual à sua volta reagindo ao seu posicionamento, a oportunidade que você tem de manejar a palavra do Senhor e ver a palavra do Senhor fazendo aquilo que os nossos olhos às vezes não acreditam que é capaz de acontecer. No que você tem trabalhado na igreja? Como anda o seu coração a respeito daquilo que Deus pediu para que você fizesse nessa casa de adoração? Você acha que você tem feito o suficiente? Você acha que você tem correspondido aos estímulos que Deus tem feito a você? Você acha que você tem se desgastado o suficiente por amor a esse evangelho? O que você acha que acontece
quando você abre a sua boca para falar o que você vivenciou através desse evangelho. O que Deus fez na sua vida que é importante que você abra a boca e fale para as pessoas? Quais são as principais alterações e transformações que Ele fez na sua vida que você está se omitindo de proclamar? Quais são as porções da palavra do Senhor que você carrega consigo e que você, de maneira muito natural, fala para as pessoas a respeito do Evangelho? Gostaria que você se colocasse em pé no lugar onde você está nessa manhã. E que você se lembrasse que está escrito em Colossenses 3, que diz: uma vez vocês ressuscitaram para uma nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado em lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora a sua verdadeira vida está escondida em Deus. Sua vida está escondida em Deus? Você tem correspondido ao que Ele tem te pedido para viver? Você tem se envolvido com as vidas, com pessoas, com problemas de pessoas? Tem se desgastado com problemas de pessoas? Tem priorizado a proclamação do Evangelho? Tem feito disso uma prioridade na sua vida? Nós vamos cantar uma canção que fala a respeito do anseio de mais de Deus nas nossas vidas. Uma canção que fala a respeito de nós termos sido salvos pela graça desse Deus, pelo poder da cruz de Cristo. Enquanto nós cantarmos essa canção, eu gostaria que você se posicionasse diante de Deus e que você pensasse como você tem vivido a sua vida, como o ambiente espiritual à sua volta tem reagido ao seu posicionamento enquanto cristão, enquanto servo do Senhor, enquanto ministro do Evangelho, enquanto alguém que ministra o Evangelho para outras pessoas, enquanto alguém que não tem vergonha da cruz. Enquanto nós cantamos essa canção, eu gostaria que você fizesse uma oração ao Senhor, reconhecendo se você tem sido resistente. Que você faça uma oração ao Senhor, reconhecendo que se por algum motivo você não tem correspondido ao que Ele tem pedido, se você tem feito menos do que Ele pediu, e que você se posicionasse nessa manhã. Senhor, nós queremos corresponder, nós queremos continuar correspondendo aos desafios da proclamação desse Evangelho. Nós queremos continuar entendendo que nós somos pequenos, que nós somos vasos de barro, carregando essa preciosidade que é o Teu Evangelho, carregando essa verdade, carregando a verdade que pode transformar a vida das pessoas e pode fazer com que o curso da eternidade de alguém seja mudado. Nós vamos cantar. E enquanto nós cantarmos essa canção, fale com o Senhor. Se posicione diante do Senhor. E hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descanso meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim.
Jesus, te amo, Jesus. Quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Salvo pela graça, pelo poder da cruz, e hoje livre sou, pelo meu Jesus, e não há amor maior que o teu. Em teus braços fortes descansa o meu ser, a tua fidelidade preenche o meu viver, e minha alma anseia mais de ti. Meu coração clama por ti, e o meu desejo é cumprir o chamado que tu tens pra mim. Te amo, Jesus, te amo, Jesus. Eu quero mergulhar em tua presença, Senhor, e desfrutar do verdadeiro amor. Eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus, eu quero mais de Deus. Aleluia. Glória ao nome do nosso Pai. Amém. Que privilégio eu e você temos. Ouvir a voz do Senhor falando ao meu e ao seu coração, dizendo: filho, eu estou com você. Você está nesse mundo para fazer diferença, para testemunhar onde quer que você for, na sua casa, na sua família, no seu trabalho, no seu condomínio, na sua vizinhança, lá com o pessoal do futebol, lá com o pessoal, com as amigas, sabe, testemunhar daquilo que Jesus fez na minha e na sua vida. Como nós ouvimos nesta manhã, o chamado do Senhor para mim e para você é para que neste mundo possamos brilhar a luz de Cristo Jesus. E o Senhor, Ele tem esse compromisso comigo e contigo. Essa manhã o que Jesus quer de mim e de você é que mais uma vez a gente olhe para Ele, se volte para Ele, olhe nos olhos dele e diga assim: Senhor, eu quero mais de Ti. Eu quero mais do Senhor, eu quero melhorar, eu quero continuar crescendo. Como fomos desafiados pelo pastor Levi, que cada um de nós que estamos aqui, ou você que está em casa, que nesta hora, aí no seu lugar, no seu homem interior, você diga: Pai, eu quero mais de Ti. Amém, Paizinho? Queremos mais do Senhor, precisamos de mais do Senhor. E mais uma vez nesta manhã nos colocamos diante de Ti. Eu me coloco diante do Senhor, Pai, e digo: Pai, por favor, trata comigo, Pai, no meu homem espiritual, nas minhas emoções, Senhor Deus, nas minhas questões pessoais, interiores, as minhas dificuldades, todas elas. Me ajude a ser melhor, me ajude a crescer, me ajude a melhorar, me ajude a cumprir este papel que o Senhor me colocou neste mundo, Deus, para cumprir. Que de fato em mim se veja a glória de Cristo, a imagem de Jesus, e que isso também se faça na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui nesta manhã, estão, ó Deus, acompanhando através das mídias. Pai, que o Senhor faça isso em nossas vidas, para que todos os dias possamos ter a ciência, Deus, a certeza de que mesmo diante das dificuldades, como disse o apóstolo Paulo, mesmo diante das lutas, possamos cada um de nós cumprir o ministério que o Senhor nos deu. Trata, Pai, no coração desse amado, dessa amada, que hoje está tendo um contato com o Evangelho do Senhor pela primeira vez, ou as primeiras vezes, que Deus hoje está decidindo por caminhar contigo. Caso esteja aqui conosco, ou em casa, ou em outro lugar, acompanhando, Senhor Deus, e junto conosco, participando deste ato de culto, de celebração, de adoração, através das mídias sociais, que o Senhor vá de encontro ao coração deste amado,
e toque-o de um modo muito especial, como o Senhor já fez nas nossas vidas, mudando a nossa sorte, a nossa história e a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.